Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Vocês estão vendo na outra janela o Vanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Hum. Bom, a gente vai gravar aqui um Arquivos Nicole Kidman, mas eu acho que desde o episódio que a gente batizou como episódio zero aqui do, da nossa sessão, né? Que a gente fala sobre algo que não é necessariamente um projeto de cinema ou televisivo da Nicole Kidman. No caso, a gente vai falar sobre o IFI Life Achievement, que foi a homenagem que a Nicole Kidman recebeu recentemente e foi transmitida no mês de junho, da Associação Internacional de Cinema, acho que em tradução fica mais ou menos isso, né? American Film Institute, né? Isso. Instituto de Cinema Americano, alguma coisa assim. E, enfim, ela foi a mais recente homenageada por essa associação. E aí, eu, conversando com o Vanderlei, a gente viu que talvez fosse uma boa ideia assim, fazer um episódio mais livre, um pouco fora do que a gente costuma cobrir, né, a respeito de Nicole Kidman, para, como o próprio Vanderlei disse, é, comentar um pouco sobre os highlights, né? Infelizmente, a gente não tivemos acesso à cerimônia completa, porque ela não foi exibida para o Brasil, e nenhum fã, pelo menos que a gente conhece, se prontificou Cadê vocês? a Os fãs da disponibilizar. Julie Andrews já botaram a cerimônia completa. Já botaram a É, cerimônia completa no Stories também. exatamente. Decepcionado. Eu esperava que ia ter uma mobilização. Mas, em contrapartida, o próprio canal do AFI e também, posteriormente, a TNT postaram os vídeos que tinham os depoimentos dos artistas que foram lá celebrar a Nicole Kidman e também da própria atriz. O AFI publicou uma versão reduzida desses depoimentos de todos eles, mas a gente descobriu na TNT que eles estão na íntegra. Por exemplo, o discurso da Nicole Kidman durou ali quase 20 minutos. Então a gente, basicamente, por recorte, conseguiu assistir a quase toda a cerimônia, né? E, bom, Evangelho, acho que a gente pode começar pela importância, né, disso na carreira da Nicole Kidman, nesse momento que ela acabou de completar 57 anos. Eu sei que ela foi, né, a primeira australiana a ser homenageada, e eu só não me recordo se ela é a mais nova também, né? Eu me lembro dos mais novos, assim, George Clooney. Ah, De lembrança assim, que eu tenho de pessoas na faixa da Nicole por George Clooney, mas eu não sei se George Clooney. Acho que é mais novo, ele é mais velho do que ela. até posso pesquisar aqui durante a nossa conversa, mas então talvez ela tenha sido a atriz mais jovem, né? Mas não necessariamente a pessoa mais jovem a ser homenageada aqui quando, então, pelo George Clooney, então acho que ele era um pouco mais novo. Não sei, Ele acho que foi em 2020? eu acho que foi 2019, antes da pandemia, ou ano, ou em 2018, não lembro. Eu vou pesquisando aqui, mas eu acho que enquanto isso a gente pode é, deixa eu só. Aqui tá falando de George Clooney foi em 2018. Aí, ó, só para vocês saberem também, né? Algumas das pessoas, aproveitar que eu tô vendo essa questão da idade, mas algumas das pessoas já foram homenageadas, estão entre elas Denzel Washington, a Diane Keaton, o John Williams, Steve Martin, Jane Fonda, Shirley MacLaine, Mel Brooks, Morgan Freeman, Michael Douglas, Al Pacino, Sean Connery, Meryl Streep, Barbara Streisand, Robert De Niro, Harrison Ford, Clint Eastwood, Dustin Hoffman, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Elizabeth Taylor. A Bette É, Davis, acho que tem da Bette Davis. Eu vi da Bette Davis uma vez no YouTube, alguma coisa. O Bette Rick Davis foi em 1977. Eu acho que ela foi a primeira atriz. Foi na quinta edição, acredito. Não, um, dois. Quinta edição.
É, Isso, dos mais aí, antigos a gente tem, né? Henry Fonda, James Stewart, Alfred Hitchcock, John Ford, Orson o Welles. Orson Welles, que é famosíssimo, né? O Wi-Fi dele, que Uhum, daquele filme, ele cita alguma coisa relacionada àquele filme inacabado dele, e tem uhum. um agradecimento dele, que tá inclusive no documentário da Netflix, eu não vou me lembrar o nome, mas que é muito bom o documentário, inclusive. Ah, eu O desconheço. discurso de agradecimento do Orson Welles está em parte desse documentário, e menciona ali uma rusgazinha dele com o Peter Bogdanovich. Hum, Mas é uma cerimônia sempre muito esperada e muito celebrada, né, por lá. uhum. A expectativa do nome que vai ser homenageado em cada edição. Assim, Tá. E acho, Vanderlei, posso estar errado aqui nos meus cálculos, mas acho que o Vanderlei, desculpa. Eu falei esse nome ao invés do George Clooney. Que o George Clooney tem 63 anos, então quando ele é foi mais, homenageado, talvez ele fosse um pouco mais velho que a Nicole Kidman, não sei se em um ano ou até questão de meses. Então eu acho que esse mais, dado da Nicole Kidman ser mais jovem também talvez é, proceda. Mas enfim, agora é confirmado, né, esses dados, as pessoas que também já foram homenageadas. A gente teve discurso, as presenças e discursos do Morgan Freeman, que já foi homenageado no passado. Eles trabalharam juntos em Lioness e ele até fez uma versão homenagem satírica, né, do memístico comercial que a Nicole Kidman fez para aquela rede de cinemas, a ACM, né? games, um Não, é AMC, eu confundi as MC, siglas. E aí tivemos a Joy King, que também trabalhou recentemente com ela, em Tudo em Família. Meryl Streep, que primeiramente trabalharam em As Horas, mas não chegaram a contracenar, mas depois tiveram muitos encontros, né? Mike Myers, que para mim foi a principal surpresa, que fez sketch com ela no Saturday Night Live, lá no início dos anos 90. Naomi Watts, melhor amiga da Nicole Kidman, Reese Witherspoon, trabalhou em Big Little Lies. Lioness novamente trouxe outro componente, que é a Zoe Saldanha. Zac Efron, também um sujeito de Tudo em Família. E, por fim, o Keith Urban, que é cantor country e marido de Nicole Kidman. o E acho que fora Marcelo desses, também, fora esses, acho que a gente teve só aqueles que foram gravações de vídeo, né? Kate Blanchett, Hugh Jackman, o E Wilson Jimmy Cruz. Fallon. E a E gente teve também depoimentos gravados do Russell Crowe, do Baz Luhrmann e sim, do Aaron Sorkin. olha só que eu estava presente. A gente Ah, não tem esse vídeo, não tem disponível o depoimento do Aaron Sorkin, mas ele estava na cerimônia. tá. Ele falou, assim como a Joey King ali Hum, na plateia. Mas eu não tenho registro nenhum dele no YouTube. hum. E o Miles Teller também estava entre as pessoas que deram um discurso, né? Falando da escolha. Eu adorei esse. Um dos. Não, deixa eu até falar que eu queria já ia comentar isso. Assim, eu lembro que entre os presentes, mas acho que não teve depoimentos, eu sei que o Lynette Daniels apareceu. É, Isso. a Nicole Kidman falou que estava lá também o Philip Noyce, que a dirigiu em Eu vi Terror a ele Bordo. falando, mas eu não consegui reconhecer o Felipe Noyce. Ah, É, o David Kelly também estava lá com a Michelle Pfeiffer, né? exato, a Dani Galisteu. Pois é, eu que comentar essa cena dele. Para mim ela foi o principal highlight, né? Eu também. Ela tirando fotos com todo mundo lá Com a Meryl presente. Streep pra mim foi a melhor. É. Mas registro. Mas vamos comentar os depoimentos? Ah, pode ser. É, Ah, por qual a gente começa? Pelo que a gente assim, mais de gostou? maneira geral, assim, não, de maneira geral, assim, Uhum. é o que a gente meio que conversou no grupo, né? Mas pode levar pra cá, assim.
eu tinha uma expectativa muito grande do EFI, assim, porque Uhum, eu tenho uma memória. Eu assisti alguns EFIs nos anos 2000 ali, assim, em TV a cabo, que tinha o canal MGM, e uhum, eles exibiam durante um período essas cerimônias do EFI, assim. uhum, Eu me lembro, por exemplo, da cerimônia da Meryl Streep, e era sempre aquelas cerimônias com muita gente que fez parte da carreira da é, pessoa, né? E esses depoimentos eram igualzinho, como foi da Nicole Kidman, assim. uhum, E eu acho que a gente também construiu meio com a expectativa do que poderia ser o da Nicole Kidman, assim. Eu tava na expectativa de ver algumas pessoas e a gente acabou não vendo, né? uhum, E o McGregor, que são pessoas que são importantes para a é, trajetória dele, que integram projetos que são projetos seminais, assim, para se for falar de carreira da Nicole Kidman, é impossível não falar dessas parcerias, assim. é, E aí seria, tipo, o Ian McGregor, a própria presença do Baz Luhrmann ali na cerimônia, da Jane Campion, dessa é, galera australiana de diretores, né, que trabalharam com ela, uhum, o George Miller, uhum, atores tipo, sei lá, Renée Zellweger, é, que verdade, trabalhou com ela em Cold Mountain, mas Renée Zellweger também tem importância no sentido de que elas duas pegaram uma temporada de premiações que elas estavam sempre ali disputando uma com a outra é, Oscar, né? A de Mulan Rouge, a de Azores, aí depois ela trabalhava junto com o Mal, então faz parte da carreira dela, né? Então eu tinha a expectativa de ver esses nomes, assim, a gente viu, acabou é, vendo, tinha nomes importantes, assim, que fazem parte da história da Nicole, que são amigos pessoais dela e tal, mas que a gente viu alguns nomes que, tá, foram parcerias da Nicole, mas que eu senti às vezes meio que como um tapa-buraco em alguns momentos, é, o você vê, Morgan não, Freeman eu acabei sentindo isso. entendeu? Porque o Morgan Freeman tá, ele fez o Lioness, é um projeto da carreira dele próprio, mas eles atuaram só no cima ali, né? E é uma coisa meio pontual na própria série. Mike Myers, no fim das contas, embora eu tenha adorado, ele também se tinha um meio com um tapa-buraco. A própria presença da Joey King e do Zac Efron, apesar do Zac Efron estar em outro projeto, também estar em outro filme na carreira dela, assim, eu senti que foi muito uma coisa que o EFI foi em abril e estava na véspera ali do A Family Affair, então vamos É, usar o EFI como uma coisa para é, promover esse filme que vai ser exibido, vai estar disponível na Netflix na mesma época que o EFI vai ser transmitido na TV. uhum, Ou a Zoe Saldanha, que, tipo, é, tá no Lioness e justamente veio num período em que foi anunciada a segunda temporada do Lioness. Assim. Então, eu achei que é, essas presenças, a própria presença da Lulu Wang, dos atores do Lido Expatriadas, né, é verdade. mesmo. Então, eu achei que foi meio com algumas presenças, eu achei meio que assim, apesar de serem muito afetuosas, eu gostei do depoimento Uhum, dessas pessoas, assim, eu senti que muito isso, eu senti falta dessas outras pessoas, assim, não é, tem como não sentir falta de pô, quem é fã dela queria ver o Ian McGregor ali, de alguma forma gravar algum depoimento, sei lá, alguma é. coisa. E, inclusive, acho que eu até esqueci de mencionar, mas acho que desse grupo jovem, acho que já estava bem representado pelo Miley Steller, né? Porque A Estela seria basicamente. perfeito. Foi um dos depoimentos que eu mais gostei, assim, até. É. Eu acho importante a presença de todos ali no sentido justamente, né, dela agora dessas pessoas representarem uma nova geração de artistas e que teve Se inspirar, passagem com a né? Nicole Kidman. Mas eu acho que poderia manter o Miles Teller, né, que fez o primeiro filme com ela, e pensar em outros nomes, assim. Eu sei, por exemplo, que é muito falado, né, que a Nicole Kidman e o Gus Van Sant brigaram muito para ter o Joaquin Phoenix em Um Sonho Sem Limites. Acho que seria interessante também, mais do que Zac Efron ou Joey King. É, É, sim. Pegar atores que hoje são, tipo, nomes gigantes, assim, é, né? E que já uhum, tem isso, né? Na história dela já tem isso. Né? exatamente. Ela tá trabalhando desde a década de 90 tem isso, assim. Acho que pensando também em outras pessoas, outras possibilidades, né, que poderiam estar ali celebrando ela. Colin Firth, eu acho interessante. Jude É, Law. sim. Deixa eu pensar em outros. Hum. É, Ah, eu Sam imaginei, Neill, por não sei, exemplo, de é, repente, sabe? eu não sei se eu não, a gente eu posso estar cometendo a maior gafe do mundo, Hum. mas eu não lembro. A esposa do Kubrick, ela já faleceu? Não, ela não, pelo que eu saiba, não. Tanto que eu Porque assim, tô.
Uhum. a gente não tem ninguém, assim, Tom Cruise não ia dar um depoimento da Nicole Kidman. Mas assim, o fato do Kubrick ter sido uma pessoa, um diretor muito importante para a formação dela e para a carreira Uhum. dela, acho que, por exemplo, sei lá, ou os herdeiros do Kubrick, ou a esposa do Kubrick, alguém que fez, integrou aquilo ali, e Uhum. conheceu a intimidade do Kubrick com a Nicole ali, É, podia ser uma presença interessante, né, sabe? De se trazer assim como depoimento, como alguma coisa nesse sentido. Assim. Eu é, senti falta de imaginação na construção do roteiro dessa cerimônia, assim, nesse é, sentido de compreender a carreira da Nicole Kidman e o que poderia compor aquilo ali. Assim. Eu acho que, por exemplo, inclusive aquela, aquela apresentação do Canvas, que é o patrocinador do EFI, assim, que uhum. fizeram, né? Tinha os depoimentos dos diretores, acho que inclusive foi muito mais feliz É, nessa compreensão da carreira dela e o que é verdade. importante trazer e falar. Então, assim, dito isso, tem coisas muito boas, assim, É. tiveram coisas muito boas, assim, nos E depoimentos. achei até mesmo dessas pessoas que a gente mencionou, que a princípio até soou um pouco como tapa-buracos, teve bons momentos, né? O Mike Myers, eu acho, deu momentos muito engraçados, né? Que ele entrou no palco e o nome dele só foi anunciado depois, que acho que queriam criar uma tensão sobre ser o Tom É, Cruise, né? E até tem um momento que a gente vê no vídeo que uma das filhas da Nicole Kidman vira pra ela e acho que parece que ela fala, não, é o Tom Cruise? Aí a Nicole Kidman fala, eu não sei quem que é. E aí, sei lá, acho que tem até uma tensão ali na mesa. Aí fala, ah, Mike Myers. Eu falo, ufa. combina E eu achei com muito a engraçado trazer aquela coisa do Quarto do Pânico, que acho que só os fãs como nós sabemos, né? Que ela, enfim, estava escalada para o filme, desistiu por questões de saúde, mas apareceu ali numa ponta como por telefone, né? E e foi legal também aquele trecho de sketch, né? Que eles fizeram juntos, assim. Assim, que é uma coisa E, que eu não sei nem se todo mundo conhece, assim, hum, mas é, a gente conhece pelo YouTube, que a gente vê vez ou outra, sabe? Que é muito legal esse Saturday Night Live da Nicole Kidman, que além desse momento aí dela com o Myers, tem também a abertura, que é ela segurando, acho que um Oscar na mão, e fazendo meio que repetindo aquela cena do Tom Cruise no negócio arriscado, que ele tá é, só com a bebida exato. da que é uma participação dela no Saturday Night Live que não se repetiu, que é muito boa, né? É, Ela nunca fez mais o Saturday Night Live. Né? ela só fez aquela vez mesmo, até onde eu tenho conhecimento, tá? Acho que ela não fez depois, E é não. muito boa, assim, É. é um momento bem legal, assim. Mas eu Uhum. senti falta dessas coisas. Mas fora isso, assim, teve depoimentos muito bons, né? Que a gente vai Uhum. falar aqui. O Zac Efron admitindo com o Keith Urban do lado, né, que ele tinha um crush na Nicole Kidman e que acho que o Keith Urban, acho que ele realmente, né, é um sujeito muito bem resolvido, né, em relação a isso, sobre a Nicole Kidman, né, sobre, sei lá, ou ela dá um selinho na Alexander Skarsgård com ele aplaudindo, assim, de fundo, acho que ele é muito bem resolvido, assim, é justamente com o fato, né, da Nicole Kidman ter muitos parceiros românticos, assim, no cinema e isso ser muito comentado, ser parte essencial desses filmes e, sabe, acho que nunca ter rolado um atrito até onde a gente saiba, né, entre eles. Que com Tom É, Cruise eu aposto que ele era muito era chato em bem relação a isso, sabe? complicado É, naquela época. Mas exatamente. eu gostei de muitos depoimentos, assim. Né? Uhum. A gente vai comentar aqui eu gostei muito, assim, você falou do Keith Urban, assim, foi um dos que eu achei mais emocionantes, assim, É, que ele foi da muito franco, né, dizendo que era, acho que é, até era uma informação que a gente meio que só sabia por esses sites de fofoca, que a gente nunca tem certeza se é verdadeiro ou não, de que apenas 4 meses após o casamento ele foi no rehab, né, para tratar sobre alguns vícios, acho que ele tinha vício em drogas e álcool, né? foi meio que um ultimato dela, né, que ela colocou pra ele, assim, você vai resolver
essa questão, porque pra gente continuar com essa relação, a gente precisa resolver isso, né? É, Eu gostei muito, achei muito franco, muito honesto, assim, você não via que era aquela coisa montada, assim, é, né? Eu gostei muito daquele depoimento dele, achei muito bonito, assim. E sim, você vê que ela se emociona de fato, assim. E a história é, deles é muito bonita, assim, é um casal que é muito, você vê que é uma relação muito sólida, né? é, É um casamento muito sólido, assim, a família deles. Assim. Eu achei muito bonito, assim, a maneira, e a maneira como ele se refere a ela, sabe? é, É aquela admiração, e você percebe que é uma parceria ali dos dois. E é, eu achei muito bonito o depoimento dele. sim, E eu fiquei muito surpreso porque ele sempre me parece a pessoa. Ele me parece a pessoa mais contida, né, do casal. E é, assim, a maneira como ele abre aquilo ali pra todo mundo. E achei uhum, muito legal. é. E por falar nisso, né, no aspecto familiar, é a primeira vez que acho que as filhas, né, da Sim, sim, Nicole Kidman a acompanharam em evento televisionado, né, ou com sim, algum tipo de cobertura. Depois, poucos dias, acho que foi na semana passada, na verdade, né, teve o desfile da Balenciaga em Paris e aí uma delas também foi. E aí, eu acho que vai começar a ser uma constante, né, da gente vê-las em tapete vermelho, nesses eventos É, públicos, né? a última vez que eu vi a Nicole falando sobre, principalmente sobre a Sunday, né, que é a mais velha, que estava nesse desfile da Balenciaga, Uhum. é que ela tinha mais uma intenção, um desejo, uma vontade, assim, do trabalho como diretora, É, né, exatamente. mais do que como atriz, assim. Exato. Não sei como é que vai ser o futuro, assim, né? Mas é isso, a gente tá percebendo que tem sido uma constante dela aparecer mais. É. Estão ficando mais velhas também, né? Uhum. Ai, como é bom o nepotismo, né? Daqui a pouco tá dirigindo um filme, A filho. Sunday Rose vai ser a próxima Baby, né? É, e, Mas a gente não viu o sinal dos outros também. é, Mas e assim, e fora o Keith, assim, eu gostei. Outro depoimento que eu também que eu achei muito assim, franco, assim, muito. Me emocionou muito, particularmente, foi o depoimento da Naomi Watts, assim. assim, eu ia mencionar agora sobre o dela. Foi muito legal também, muito bonito, assim. Elas têm essa amizade de muito tempo, assim. Você não sabe hoje assim, a extensão e a intimidade que elas têm hoje, talvez não seja a mesma. E isso é normal, assim, acho que também Uhum. é natural, assim. Mas você percebe que existe ali um laço, né? Um vínculo, uma admiração e, tipo, É, até mesmo um agradecimento da própria Naomi, da importância que a Nicole teve naquele momento da vida dela, né? uhum. De segurar as pontas quando ela achava que não ia dar certo, que as coisas não estavam acontecendo. E É, que o tempo já estava. Ela, não sei quantos anos a Naomi tinha quando ela estourou no Mulholland Drive, assim, mas acho que ela estava na volta chegando nos 30 e acho aquele que já medo tinha de você não passado. acontecer, né, como É, atriz, e ela falando da Nicole falando pra ela esperar e que basta só um momento, né, só uma oportunidade que aí uhum. as coisas vão acontecer, assim. É, E como isso foi importante para ela, achei muito bonito também o sim. depoimento da Naomi. É um depoimento muito bacana também, porque de certa forma a gente só tem um conhecimento assim sobre a amizade delas. Acho que a gente passou a ter mais uma noção quando de fato a Naomi Watts estoura, porque Foi verdade. aí quando é o lançamento dos outros, a Nicole Kidman tinha acabado de se separar do Tom Cruise e a gente tem imagens, né, da Naomi Watts acompanhando ela na Premiere. E aí na Premiere de O Chamado, que foi o primeiro grande projeto da Naomi Watts após Cidade dos Sonhos, a Nicole Kidman foi. E aí, sei lá, né? Acho que às vezes dava até uma percepção de que a amizade delas aconteceu por ali, mas não, né? Desde a adolescência É, ela se conhece e tal. Eu só queria muito saber mais como que foi de fato a proximidade entre as duas, justamente, né, nesses 10 anos entre, quase 10 anos entre Flertando e Mulholland Drive, porque eu não sei, eu não lembro se eu li ou se alguém me disse, talvez tenha até sido algo que você falou, que
A Naomi Watts acho que chegou a ser até babysitter, né, para os dois filhos adotivos da Nicole Kidman com Não o Tom sei. Cruise enquanto ela estava tentando acontecer em Hollywood, né? Eu, Eu não eu, sei, eu, mas vi eu vi essa informação em algum lugar, mas eu não sei se procede. uhum. Não sei. Não, Tá. não sabia disso não, pra mim é novidade, assim. Uhum. Mas isso, eu achei bem bonito, assim, o depoimento da Naomi, assim, né? Eu também acho. Eu, achei muito legal, assim. E você perceber a Naomi ali na plateia, ela reagindo mesmo, assim, feliz, assim. Você É, percebe que é uma coisa honesta, que não é, é. não tem aquela coisa montada ou fake de Hollywood, sabe? Uhum. Tá mesmo feliz pela amiga e a Nicole, ela é sempre muito, muito grata à Naomi, assim. É, Enfim, eu gostei muito desse momento de ver aqui que aquela relação ali continua de alguma forma, assim, a gente é. não tem muita noção da intimidade, não tem que ter assim, mesmo assim, que mesmo que não sejam as melhores amigas e que é natural que essa coisa aconteça, que existe ali um afeto entre elas que segue É. ainda hoje, assim, sabe? Eu achei muito bonito isso. Assim, eu posso ser enganado, mas a Nicole Kidman também não aparenta ter na indústria amigos de longa data, né? Tem a Naomi Watts, o Russell Crowe e a Sandra Bullock, né? E acho, eu não sei, assim, não, de outras pessoas, né? Eu não sei nem Eu- se a Sandra, pra mim, assim, pra mim seria tipo, acho que a Reese é hoje uma das amigas da é, Nicole, muito próxima, assim. de fato, acho que para se encontrar e tudo mais, talvez acho que não tanto, né, com a Sandra E a Bullock. esposa do Hugh Jackman, eu esqueci o nome dela, a Deborah? Ela é uma atriz também, né? Inclusive, eles É, se separaram, né? inclusive, ela, tipo, acho que a amizade dela com o Hugh, eu acho que veio por intermédio dela, acho. Pode Tem ser. essa galera australiana que eu sei que, tipo... E acho que é isso, assim, realmente não existe muita... Não tem essa... Não tem um conhecimento assim, também de amizade mais próxima, além dessas pessoas, não. É. Até a Julianne Moore, eu acho que ela não é tão amiga. Não, não, não. Acho que É, são essas pessoas mesmo. Acho que talvez ela conhe... tenha uma proximidade, assim, nem tanto Sandra Bullock, né? Como você citou. não, a Sandra Bullock, eu acho que, tipo assim, não sei se é amiga, assim, mas ela eu acho que é uma parceria que deu muito certo ali, ainda mais É, dentro do São Paulo. Sempre quando ela se encontra, a gente percebe que tem. Acho que assim, é isso, não tem. A própria Renée, assim, por exemplo, teve um encontro das duas agora no tapete vermelho. Porque a Renée também passou esse ato dela longe de Hollywood, né? Agora é. quando ela voltou, ela estava sendo indicada a vários prêmios e ganhando alguns prêmios pelo júri, né? Uhum, Eu me lembro dessa passagem, desse encontro das duas no tapete vermelho do Globo de Ouro, assim. é, E elas, assim, no entrosamento, assim, não são necessariamente amigas de se ter é. intimidade uma por causa da outra, assim, mas quando se encontram sempre tem essa. E eu acho que é assim a maioria das relações dela com o pessoal de Hollywood, assim, só talvez a Naomi, o Russell Crowe, o Uhum. Hugh Jackman, né? A Reese Witherspoon hoje, atualmente, assim, então acho que esse pessoal que é mais íntimo, né? Eu acho que talvez ela tenha mais proximidade com diretores, né? É verdade. Do que. Baz, Baz Luhrmann, Jane Campion. E acho que também, Valério, uma razão disso é que, inclusive, agora eu me lembrei do caso do discurso do Miles Teller, é de que ela é uma pessoa que, às vezes, também não interage muito com outros componentes do elenco, dependendo do projeto, né? Justamente quando é esses dramas. E aí ele fala que durante Rabbit Hole, Encontrando a Felicidade, no primeiro momento que eles se encontraram, ela só fez, deu um oi assim de passagem e que só foi conversar com ele de fato na festa de encerramento das filmagens. E que ela foi até ele, se desculpou por essa frieza, mas que para ela era importante manter esse distanciamento por conta da relação
que os personagens mantêm durante a história do filme, né? Foi outro Então, depoimento que eu gostei muito é, do Marcelo. É muito legal. exato. Dele falando dela que ele não estaria ali se não fosse ela, né? Porque ela foi a produtora do filme, foi responsável É, por escolhê-lo para o projeto, assim. é, Tipo, eu acho que ele é meio que representativo dessa geração de atores mais novos, assim. Acho que, é. não E sei, não, assim, hum. Não, eu é não sei, assim, mencionar que não é a primeira vez também que isso acontece, que Dogville dizem também que ela se manteve afastada do assim, elenco. Nine Perfect Strangers parece que também. verdade. Mas você acha que ia complementar? Desculpa quando fala do Não, Miles. é isso, e por isso que essa questão do roteiro da cerimônia, que eu fiquei me questionando também isso, assim, por exemplo, se após o discurso do Miles Teller, se viria algum clipe, e aí nesse clipe, por exemplo, eles trouxessem depoimento de vários jovens atores que trabalharam com É, ela, assim, uhum, Dev Patel, a Ellie Fanning, é, a Lucas Hedges, sabe? exato. Esse processo. Porque eu me lembro, por exemplo, do AFI da Meryl Streep, que teve esse momento em que eu acho que tem até um clipe disso no YouTube, que eles trouxeram, não sei quem foi que apresentou, fez o discurso, mas depois desse discurso seguiu um clipe com várias atrizes, jovens atrizes, que falavam do quão a Meryl era referência para elas. Aí tinha Uhum, a Julianne Moore, tinha a própria Nicole Kidman, a Halle Berry e outras uhum, atrizes dessa geração, assim. uhum, Então, se talvez eles pensassem nisso, né, de trazer esse Miles Teller como uma abertura para, eu não sei também como é que foi, se eles é, pensaram nisso, mas como abertura para isso, porque existe muito isso, né, essa coisa dos é, jovens atores com ela, né? E é outra presença, por exemplo, do Dev Patel também, é muito, para mim também é muito forte a coisa dele com ela no Lion. é, Mas eu gostei muito do discurso do Miles Teller, assim, essa uhum, coisa dela descobrir ele, né, é, uhum, no Rabbit Hole. E do Rabbit Hole também tem esse projeto que ela começou, a trajetória dela como produtora, de ter sido aquele filme pequeno, que foi um projeto mesmo de acreditar e de uhum, encampar aquilo ali. Eu gostei muito do depoimento dele, eu achei também bem honesto, assim, bem. Que saiu é, um pouco daquela coisa do teleprompter, né? Em é. que. Às vezes fico chocado que tem teleprompter para esses discursos. Eu, Pois ingênuo, é, há alguns anos achava que era tudo espontâneo, assim. mas E foram os que eu senti que mais saíram ali do é, teleprompter foi o Miles Teller, foi a Naomi Watts e o Kim Urban. Assim. é, Acho que alguns momentos da Reese. Mas a Reese também, a Reese, ela, ela, ela é safa com as coisas. Então, tipo, eu adoro o momento dela. Foi leve, assim, porque ela, tipo, meio imitando a Nicole Kidman. ela Foi a nossa, melhor imitação. perfeita a imitação dela. See that? É, Uhum. nossa, ela imitou muito bem. A Muito Meryl bem, ela Streep também, mesmo. acho que também imitou, né? Também, assim, outro grande momento, assim, da Meryl Streep falando que uma dificuldade, né, de uma coisa de uma grande, de alguém ser conhecida como uma grande atriz, né? É, é reconhecer das outras grandes atrizes ao É, redor. Foi o e melhor tipo, de momento. super-heróis, né? É, Foi muito legal. Eu, tipo, tinha expectativa, por exemplo, mas aí, tipo, minha cabeça de já criando o roteiro do Airfire, assim, uhum, de que isso fosse, esse prêmio fosse ser entregue, sei lá, pelo Baz Luhrmann, sabe? Ou que a própria presença da Meryl Streep na cerimônia fosse alguma lembrança sobre as horas, assim. Que eu tinha mais expectativa, mas assim, acho que talvez para as duas o elo maior tenha sido criado mesmo no Big Little Lies. Né? Foi, esse assim, que é outro problema também, né? E acho que a própria Reese Witherspoon fala que aquela é uma associação de cinema. E é, ficou muito focado nesses projetos de TV, Big Little Lies e Lioness, né? saiu, né? Basicamente, O compôs elenco de ali. Esmaqueadas ali também, já fazendo a campanha pro M, né? Porque É, também é uma coisa, né? é, Então, acho que tipo, teve essas questões que fazem todo sentido também ser uma crítica. porque, E assim, a até Meryl ela mencionar que eles entra com a tinham. música.
Não, opa, desculpa, pode falar. Não, que a Meryl entra, ela entra com a música das horas, né? Do Pink É, Floyd. É essa exato. lembrança que eu ia fazer. Uhum, É a parceria das duas, assim. A Meryl até brincou, assim, num live de discurso sobre o nariz, né? Que era uma é, piada que ela já tinha visto. Mas, assim, que a Anne Roth, a inspiração no nariz dela, no nariz da Nicole Kidman nas horas. é, Mas é uma coisa que a memória afetiva da gente como cinéfilo vem mais da parceria das duas, vem mais para as horas do que pelo David Live. Muito exato. menos pelo Patron, que é não mencionando. Assim. E acho que discutindo tudo isso fica até mais crítico porque eles tiveram um bom tempo para planejar tudo isso, porque um fato que a gente não compartilhou é que essa cerimônia aconteceu no ano passado, só que aí teve a greve dos roteiristas, e claro, para você preparar algo como isso, você precisa de pessoas pesquisando, escrevendo e tudo mais. E aí isso foi suspenso no ano passado, então. Claro, eu desconsidero o tempo da greve dos roteiristas, mas assim, ainda assim existe um tempo maior, né, ampliado para pensar em todas essas questões. Acho que de fato, acho que faltou uma, digamos, uma dramaturgia melhor amarrada, assim, dos convidados junto com a linha do tempo da carreira dela, né? Sim. E acho que é a maior ênfase nos projetos de cinema, né? Eu também sinto isso, eu senti Uhum. muito isso. E assim, agora falando do discurso, né, da própria Nicole Kidman, né, que foi bem longo, de um aspecto geral, achei também muito bonito, assim, ela, de certa forma, diz coisas, assim, que a gente já esperava também, né, dessa importância, sobretudo dos diretores, na carreira dela, e achei muito legal ela ter cedido um espaço para falar sobre aqueles que faleceram. Hum, E acho é, isso muito bacana ter lembrado todos, porque, assim, não foram também os momentos mais lisonjeiros da carreira deles, né? Tipo, é, ela o não trabalhou com a Schumacher. Nora Ephron no melhor filme dela, o Joel É, Schumacher também não foi no nos melhores filmes dele, mas achei Sidney Pollack, o Sidney Pollack também, talvez. Né? Sidney Pollack, exatamente. E achei muito bonito isso, e também o momento que ela cita uma longa lista de outros com quem ela já trabalhou. Embora depois eu tenha percebido que muitos ali ficaram de fora e que já, sei lá, me acende alguns alertas, assim, de... Por exemplo, ela Eu não citar fiquei, o Frank Oz, né? fiquei de repassar. Mas o Frank Oz, assim, eu fiz um vídeo uma vez do Mulheres Perfeitas e eu fiz uma pesquisa disso. E eu soube que teve alguns atritos ali É, nos bastidores do sim. Mulheres Perfeitas, né? É. Mas ele, assim, eu vendo aqui a filmografia e pensando naqueles que ela não citou, tem A gente vai Oliver passar. Dahan, tem... É, é, deixa eu ver. Ai, qual que é mesmo o nome dele? É o Rob. O Rob Rob Marshall? Marshall, né? Não foi Ah, não sei o citado. nome. É, o Ela dire- citou o Michael Gambas, o diretor da peça do. Não, não citou. Posso estar enganado, mas acho que ela não citou. Fiquei de repassar isso depois, mas acabei. Assim, acho que um que ela citou, que eu fiquei um pouco surpreso, é o. Deixa eu só confirmar aqui o nome dele. Não, é o diretor do Malícia, que é o. Ai, meu Deus, qual que é o nome dele? Tô pegando aqui pra falar. Que é o Harold Becker. Ela citou o Harold Becker. Mas teve alguns que ficaram de fora. O diretor de A Pele também, que é o Steven Scheinberg, se eu não me engano. E o Noah Baumbach ela citou, né? Gostei que É, ela citou é o um dos. Chan-wook. Quando você faz um discurso para aquele citado,
os diretores, um dos riscos é você deixar Não entendi, acho que falei um pouco áudio. um dos riscos de você fazer um discurso quando você cita as pessoas que você trabalha na carreira é você É, deixar de citar. Porque depois eu também fiquei assim, vou voltar para esse discurso para ver as pessoas que ela citar. Depois eu fiquei assim, Steven Steinberg, eu acho que ela não citou, aí você me confirmou agora, realmente não citou. é, O Frank Oz é meio que. Se for uma coisa meio por Buda mesmo, talvez faça sentido, né? Nesse caso. é. Porque eu me lembro desse conflito nos bastidores do Mulheres Perfeitas, que ela ficou brava, assim, porque. Ela retada, que é uma coisa que fala. Uhum. Ela ficou brava porque, tipo, as filmagens se prolongaram muito mais do que devia, teve a filmagem, e aí entrou em conflito com outro projeto que era a Intérprete, né? É, E aí ela teve vários conflitos com o Frank Oz, assim. é. Mas, mas eu achei bonito, assim, ela mencionar esses diretores e essa homenagem aos diretores que já foram, ela citar os novos É, diretores. exatamente, isso que eu ia pontuar Eu também. achei bem bonito. E aí confirma essa coisa que a gente fala dessa paixão que ela tem pelos diretores, né, com É, quem ela trabalha. Assim, e meio que confirma o que é a carreira da Nicole Kidman, né, as preocupações, os critérios que ela tem para a escolha dos projetos dela, por onde parte. Né? Parte muito dos diretores, assim, foi muito dedicada em trazer parcerias mais diversas possíveis, né? E estar de olho sempre em quem está surgindo, em diretor consagrado que ela quer é, trabalhar. Enfim, ela está sempre de olho nisso e isso é uma constante. O próprio discurso da Luísa, ela dá meio que uma pista disso, assim, pra gente. é, exatamente. Eu achei muito bonito isso. Né? Uhum. É, acho que ela conseguiu, assim, por todo aquele tempo, acho que perpassar por tudo ali, né? O início, né, de carreira, a família, mas ela não citou novamente a Isabelle O'Connor, né? Os adotivos. É porque é um tópico que é muito complicado. Né? É, Acho que a gente nunca vai saber. Talvez, não sei, assim, não sei, acho que a gente nunca vai saber o bicho que. A gente sabe, né? Coisas da cientologia, né? uhum. Mas acho que ela não cita mesmo que não tá no. Não tem mais o que É, dizer daquilo ali, né? Do porquê que aquela relação é rompida e tal. Mas ela não esconde. O que eu acho legal também é que ela não esconde a história dela com o Tom Cruise, assim. Ele é, existiu na vida dela, ele existiu na carreira dela, sabe? é, Ela cita em algum momento, eu não falo o nome dele, né? Mas cita, né, que algumas das pessoas que a gente trabalha, a gente se casa, né? é, E não tem o, o, os filmes que ela protagonizou com ele, também não é uma coisa que ela esconde, ela tem muito orgulho de falar do trabalho dela com o Tony Scott, com o Ron Howard, principalmente é, com o Kubrick, assim, não é é, coisa que ela quer omitir, assim. Sem criar rivalidades, mas é, ela fala, o Tom Cruise em Cannes, quando ele foi homenageado, não queria citar que o de olhos bem fechados do Stanley Kubrick não fosse citado. Para mim, isso é é, uma das coisas que faz muito sentido, assim, né? Porque você trabalha com o Stanley Kubrick, um dos maiores cineastas que já existiram. Você não querer mencionar parceria porque você foi casado com sua parceira de cena, assim, é é, bizarro. exatamente. E eu acho que esse pós-divórcio, né? Acho que as coisas de bastidores a gente só vai saber mesmo se, sei lá, ela fizer uma biografia, o que eu acho que ela não me parece ser uma pessoa que vai fazer. Ela disse ela tem uma conversa, essa conversa íntima dela com a Reese na Variety, né? Que a Reese ela insiste para que a Nicole faça uma biografia. É, Ela disse, não, definitivamente não. né? É, A cientologia ia atrás dela. exatamente.
ou se fizessem algo não autorizado, né? O que é muito. É, Acho que não é muito comum. Era comum antes, mas acho que atualmente não muito, né? De fazer algo não autorizado. eu Ou acho que se, a gente sei só lá, né? Existia uma pesquisa ainda mais ampla sobre cientologia, porque no livro mesmo, no documentário, é citado, né? Muitas das coisas que aconteceram, né? A gente só não sabe realmente o quão nebulosa é essa relação com os filhos adotivos, né? Que, sei lá, meio estranho. A filha, a Isabela, segue a Nicole Kidman no Instagram e ela não segue de volta. essas questões são muito estranhas, né? É, Da própria. A gente se fala, mas ao mesmo tempo não se fala, assim, sabe? é, A gente sabe que não existe a relação, mas aí, tipo, a gente tem a sensação que às vezes quer aparentar que existe uma relação, quer dizer que tem uma é, relação. E do porquê que é. isso, assim, sabe? E o que a gente tem são essas pistas que a gente tem desses documentários, ou pessoas que fizeram parte da cientologia, que jogam algumas coisas, algumas pistas do que pode ser como esses desligamentos de pessoas que são tidas como. Esqueci o nome do termo que eles usam, né? É, Pessoas que podem meio que intoxicar, supressivas, né? Como eles é, chamam, né? é, Supressivas. e que a Nicole seria essa pessoa, a família da Nicole Hum, seria, representaria isso, e por isso o desligamento deles. é, Isso são coisas que a gente sabe pela maneira como a igreja opera e operou em outros casos, e por depoimentos de pessoas que fazem parte da igreja que tiveram a mesma experiência similar e tal, mas a gente não tem ideia disso da boca dos próprios envolvidos. Assim. é. Não sei É, se, por exemplo, depois que essas pessoas não estiverem mais aqui, é, e assim, tava lembrando que acho que a última vez que existe uma menção é porque eu acho que foi na época do Boy Erased ah, não, se bem que do foi Boy Lion, Erased e Destroyer. Talvez tenha sido na época do Lion, na verdade. foi, eu não Acho lembro. que ela deu alguma declaração, assim, não sei se foi numa homenagem, numa premiação, e aí ela deu esse depoimento, assim, falando de família, e falou das minhas duas filhas, Sam e Faith. E aí acho que isso repercutiu, e imediatamente depois, numa entrevista, ela fala, os meus quatro filhos, né? E assim, a gente vinha depoimento, algumas matérias dizendo que eles não estariam presentes no EFAS desde o ano passado, né? Então. O Conor, eu acho que, mais que a Isabela, acho que não tem esse vínculo de rede social nem nada nesse sentido, né? Eu acho que ele tem sim, inclusive tinha viralizado Viralizado não, sido noticiado há um tempo que ele é fanático por pesca, né? E Mas, aí acho que ele tem um Instagram meio que dedicado a mas ele isso. seguia a Nicole, Oi? ele seguia a Nicole, Ah, não, ele não, mas a é, Isabela, eu lembro que quando eu descobri o Instagram, eu vi que porque ela a tem Isabela tem isso, a bastante. Isabela tem o nome, o sobrenome ela usa, o Kidman também, É, né? Então, não sei, assim, a cientologia é um tópico meio estranho, assim. é. Eu acho bem meio. A própria relação do Tom Cruise com a filha, a Suri, né? Eu acho bem É. estranho. Inclusive ela completou, não sei se ela já completou, né, acho que 18 anos, alguma coisa assim. E aí teve a formatura e aí o pessoal começou a noticiar que ele nem marcou presença, né? Mas já era mesmo, né? Eu Isso acho não que acho existe mais. indicativo mesmo do que é, assim. Talvez não tenha nenhum grande mistério, seja isso mesmo. É. Eu acho mais provável que seja isso mesmo. Assim. Uhum. E agora o que eu acho que a questão é que a gente não. Ela não fala sobre isso, assim, mas eu fico imaginando como deve ser uma coisa dolorosa, assim, tipo, você. É. E porque pelos depoimentos que a gente ouve de outros parentes que foram afetados por essa questão da cientologia, de as relações serem cortadas dessa É. maneira muito abrupta com pais, com filhos e tal. Uhum. E do quanto isso deve ter sido doloroso no processo aí. Porque
Eu me lembro da própria época do divórcio, da Bella e do Connor, eles fazerem parte da vida dela ali no período pós-divórcio, assim. No É, próprio Oscar, a Isabela estava no Oscar, né? Quando ela uhum, ganhou o Oscar de melhor atriz. A Isabela estava presente na cerimônia, junto com a mãe da Nicole. A Nicole faz referência à filha ali durante o discurso e tal. Eles filmam em algum momento a Isabela. Então foi uma coisa que foi um desligamento, que foi uma coisa que foi meio que conduzida ali também pós-divórcio, assim, sabe? Eu é, fico imaginando também com o tipo de dor que isso deve ter causado. Enfim, eu acho que é exatamente. isso que talvez é isso que a gente tenha mais curiosidade de saber, né? Como é que não a razão a gente meio que já sabe, É, né? sim. Mas o que como é que foi essa separação, né? O que gerou na família? Como é que foi esse processo, assim? É, exatamente. Eu tenho mais curiosidade, assim, Não, talvez. que assim, muitas vezes dá a impressão, pela Nicole Kidman, né, que como eles assim, não existissem mais, né? E como isso talvez seja uma condição que ela já tenha aceitado, né, depois de todos esses anos. Até E que ela fala umas vezes também, a escolha dos meus filhos, é, e eu respeito a escolha deles, uhum, algo muito nesse sentido, né? é. E falando nisso, também faltou a Elizabeth Moss, né, como uma das daqueles, né, como um dos artistas a fazer um depoimento para Nicole Kidman. Eu vou mencionar também a presença do Russell Crowe, da Kate Blanchett e do Hugh Jackman com o Jimmy Fallon, né? É, a gente já passou por eles, né, como uma das pessoas que também estiveram mais dessa forma remota, né? Foi legal também, assim, acho que eu sempre tive, principalmente em relação a Kate Blanchett, que eu sei lá, eu É, sempre tive um receio, assim, de como seria as duas trabalhando juntas, porque eu não sei. Eu sempre me sou, para mim, né, eu sei que é uma bobagem, mas eu sempre tive uma sensação de que, sei lá, as duas trabalhando juntas, acho que seria mais como um duelo do que necessariamente uma parceria, sabe? Que tem muitas uhum. essas coisas também, né? De duas titãs num projeto juntas, isso meio que anular uma outra, ao invés de acrescentar, sabe? A Nicole trabalha muito bem com atrizes que são meio que o oposto dela, né? Se É, for pensar, por exemplo, as maiores lembranças de parceria femininas dela, sei lá, a Renée Zellweger, a Reese Witherspoon, Sandra Bullock, é, a própria Jennifer Aniston, assim, a participação dela no Just Go, no X, é sempre bem lembrada pelas pessoas, assim. Sempre acho que em algum sentido a própria Meryl, assim, é. são atrizes que de alguma forma trazem uma coisa diferente da própria Nicole, assim. Eu não sei, a Kate Blanchett, ela tem atributos que às vezes as pessoas também falam como qualidades da Nicole, assim, como atriz, né? Em termos das escolhas que faz, ou, sei. É que eu não sei também, é porque existe muito. É que eu falo sobre essa questão de até de rivalidade velada, porque é muito difícil, né, você ver a Kate Blanchett como suporte de alguma outra atriz tão grande quanto ela, a mesma coisa a Nicole Kidman. Aconteceu isso ainda mais de A Sedução com a Nicole, porque acho que naquela época era muito claro, né, de que Sandra Bullock era mais a queridinha do que a Nicole Kidman, né? Nicole Kidman, ela ainda também não estava num momento em que não era muito um momento a Nicole Kidman grande atriz, às vezes ela era muito ainda associada a Nicole Kidman atriz, mas também esposa do Tom Cruise. E aí eu não sei como seria um projeto, sabe, com as duas. Se uma se seria confortável no sentido de ser uma atriz de suporte para outra, sabe? Não sei. Pode ser meio machista, mas eu tenho muita essa sensação. Assim, acho que, por exemplo, eu sentia muito que talvez isso aconteceria naquele remake Filha de seus olhos. do argentino que aqui ficou Olhos da da justiça. Justiça, né? Que aí ia ter Nicole Kidman e Julia Roberts.
Mas as duas estão em papéis de suporte, né? De certa forma. E é bem diferente. Elas não estão constantemente juntas em É, cena, né? exatamente. Existe muito aquela coisa da Nicole trabalhando com o Chotel, da Júlia trabalhando com ele, mas É, ela compartilhou muito pouco momento. exato. Eu não sei, assim, eu tenho muita curiosidade, Uhum, porque são duas atrizes que eu gosto muito de eu tenho muita curiosidade de ver de desempenho, assim. uhum, Mas eu tenho isso, assim, eu percebo que as melhores parcerias da Nicole femininas vêm com atrizes que muitas vezes são o oposto do é, que ela, em termos de sinergia, elas são atrizes que são o oposto dela, né? é, Atrizes que são conhecidas por serem mais carismáticas, serem mais uhum, solares, né, do que uhum, a própria Nicole. E eu percebo essas parcerias como as mais frutíferas assim, dela. é, uhum. Bom, Murilo, mas é isso. Acho que depois desse take de fofocas e suposições de fix, né? Que a gente tá fazendo, né? Acho que a gente já comentou bem, então, Mas sobre. assim, não, mas, assim, adorei mas assim, a Kate Blanchett falar que a contribuição dela para o condicionamento de cabelos, né, então eu adoro, que é aquela cena do sangue passando um shampoo no cabelo É, dela e depois é, eu adorei aquilo ali. é. Eu gosto muito É, a Kate, e até fala dessa questão de rivalidade, que, claro, foi em tom de piada, né? Mas ela fala, ah, ela então é a primeira australiana a ser homenageada e tal. Ah, que bom saber disso. Ah, é, e peraí, aí ela finge que caiu, né? eu gostei muito, achei bem legal. Assim. Porque não são atrizes que a gente que É, se encontra, que tem essa história juntas, assim, mas são duas as maiores atrizes australianas. é. E, enfim, achei a apresentação bem legal. Uhum. É, acho que a Kate Blanchett com certeza vai ser um próximo alvo, assim, para ser homenageado. É. Se bem que eu não sei, tem alguma questão em relação a nacio... Ah, não, nada a ver. E, Eu já tô vacilando agora. Quero falar sobre nacionalidade, mas tipo, a Nicole Kidman é americana, então nada a ver. Até e eu corta. acho que a Kate, ela mencionou uma coisa de ser dupla, ter também dupla nacionalidade. Eu não sei. É, Não sei se eu ouvi também minha tradução errada aqui. é, mas enfim, é isso. Foi legal. Foi legal, sim, mas acho que eu também concordo totalmente com você sobre essa questão do. Poderia ter pensado mais, acho que montar algo assim como fãs, nessa questão de fã, né? De realmente compreender ali os caminhos da carreira dela. E eles podiam pensar em parceria com o streaming, né? A gente tá Pois vendo aí o SEG já abriu para Netflix, assim, democratizar um pouquinho isso pra gente ter acesso à cerimônia, assim. é, Acho que até a exato. própria Netflix, assim, pô, custava a Netflix também que a gente transmitia essa cerimônia junto, aproveitava que tava vindo no mesmo mês, quase a mesma semana do Tudo em Família e fazer, ia ser um dois em um ali, mas Então é que a transmissão, né, foi assegurada pela TNT, mas é isso, não foi é, internacional, aí ferra, né? assim, Se bem que a TNT ela já estabeleceu parcerias antes com streaming, ou caso que, por com o Max, exemplo, tá? o Max, SEG, quando era HBO Max, né? Era isso? porque os da TNT também são transmitidos aqui pelo Ah, é Max, verdade. né? Que É é o verdade. Oscar, o Globo de Ouro foi esse ano, É. o Critics' Choice, todos que são exibidos na TNT aqui vão pro Max, mas o EFI não. Uhum, Acho que o SEG não, porque o SEG não foi transmitido na TNT. Eles, pela primeira vez, foi pela Netflix, tanto lá fora quanto aqui. uhum. Infelizmente. Ah, podia só pensar numa abertura disso, porque eles têm se conversado muito sobre essa cerimônia de premiações, de É, passar nesse por streaming, né? exatamente. Que aí também eles não ficam dependentes muito de uma estrutura só para obter audiência, né? Acho que É, uma parceria, né, comercial é, daria certo também. é.
Bom, pessoal, mas é isso. Eu quero agradecer quem nos acompanhou até aqui e também quero agradecer o Vanderlei pela participação. O Chovendo Sapos é o canal que vocês podem acompanhar o conteúdo do Vanderlei, mas também tem o site e redes sociais que estão na descrição deste vídeo. E aqui na playlist que aparece no centro da tela tem os episódios já gravados do Arquivos Nicole Kidman. É isso, obrigado a todos e até a próxima. Tchau.